A paz do Senhor para os irmãos. Estou aqui para trazer mais uma vez essa aula para você da revista Discipulando. É a aula que eu dou na classe de discipulado, todo domingo na Escola Bíblica Dominical. Como eu sempre falo, dou início a essa aula falando que essa ideia de dar essa aula aqui na internet é principalmente para aqueles que não têm como assistir a aula no dia de domingo, porque muitas das vezes está fazendo alguma coisa, está trabalhando e não consegue chegar a ir a uma escola dominical. Então eu trago essa aula para aqueles que às vezes está de folga ou está com um tempinho e possa estar aqui assistindo essa aula através dessa live. E essa é a última aula, a aula número 13 dessa revista. Espero que Deus possa estar me usando para falar com cada um de vocês. E essa lição é: Igreja, uma expressão do reino de Deus. O primeiro tópico vai falar assim, o 1.1, o projeto do reino de Deus. O que significa o projeto do reino de Deus? Vou fazer essa explicação aqui para vocês. Deus sempre amou a humanidade. Percebemos isso desde a criação do mundo. Porém, a humanidade vira as costas para Deus. Deus então escolhe Abraão para gerar uma nação, para levar a sua mensagem para as demais nações. Porém, esse povo que Deus gerou através de Abraão cometeu o mesmo erro, virou as costas para Deus, exigindo exclusividade. Porém, isso nunca fez parte dos planos de Deus. Por causa disso, foi necessário Deus enviar seu filho para mostrar a Israel como eles deveriam influenciar a humanidade. Lucas 2,32 vai falar isso. Infelizmente, nem com a influência de Jesus, Israel conseguiu entender qual era a sua missão, pois Jesus foi alvo de perseguição religiosa, influenciada por aqueles que tinham o papel de apresentar o plano original de Deus. Mateus 21, 33 ao 46. Mesmo assim, Jesus conseguiu cumprir a vontade do Pai. Mateus 20, 26 ao 28. A humanidade virou as costas para o Senhor. E Deus dá a oportunidade através de Abraão. Deus chama esse homem para se formar uma grande nação através da vida dele, para que essa nação venha evangelizar as demais nações. Só que essa grande nação, chamada Israel, falha novamente. Então Deus manda o seu filho, seu único filho, para mostrar para esse povo como fazer isso. Só que ao invés de ele seguir o exemplo de Jesus, eles perseguiram a Jesus até a sua morte. 1.2 vai falar a ampliação do alcance do reino de Deus. Jesus é rejeitado por parte de Israel. Porém, essa rejeição acabou ajudando os planos de Deus, pois através de Jesus, toda a humanidade foi alcançada diretamente por Jesus. E todos aqueles que verdadeiramente reconhecem que Jesus é o Filho de Deus e aceita como seu único e suficiente Salvador e acolhe seu Evangelho para parte do seu reino. Mateus 10, 5, 8. Então, quando a nação de Israel nega Jesus, renega e não o aceita, isso abre procedência para as demais nações. Porque Jesus ele veio aqui para os seus, só que os seus não o aceitaram. E aí todos nós, como gentios,
fomos alcançados pelo Senhor. E nós vamos ver que esse alcance e essa obra que o povo de Israel não quis, que o povo judeu não quis fazer, a grande maioria não aceitou a Jesus como filho de Deus. E então essa missão de evangelizar as demais nações ficou para nós, que colhemos o seu evangelho e o aceitamos como único, suficiente Salvador de nossas vidas. O 1.3 vai falar o seguinte: a mensagem dos seguidores de Jesus. A ordenança que Jesus deixou para seus seguidores é que pregue o seu evangelho a todos e em todo lugar. Mateus 28, 19 e 20. Alguns devem se perguntar o que seria o evangelho. Porém, o evangelho não é um discurso ou uma nova religião, e sim um novo tempo que já chegou e está sendo projetado e executado por Deus. Marcos 1, 1,15. Então, o evangelho é a palavra de Deus de como nós devemos nos portar, nos comportar e pregar a palavra do Senhor. Pregar o amor e a união que Deus quer que a gente pregue. É pregar a verdade que o Senhor quer que a gente venha pregar. Quando a gente fala desse amor, dessa união, o que acontece? Algumas pessoas confundem o que é isso. Mas, na verdade, nós estamos aqui para pregar a seguinte coisa. Deus, ele ama o pecador, mas, porém, ele abomina o pecado. Não pense que porque Deus mandou a gente pregar o amor, que a gente tem que amar o pecado que as pessoas cometem. Não. O amor também corrige. O amor não passa a mão na cabeça de ninguém. Na verdade, o amor corrige. O tópico 2 dessa lição: natureza e identidade da igreja. 2.1. Igualitaria. Ao novo grupo que não se baseia em nacionalidade ou etnia, que acolheu a palavra do Evangelho, Jesus deu o nome de igreja. Mateus 16, 18. Esse novo grupo é formado por pessoas de todos os tempos, tribos, nações, pois não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade humana, mas da vontade de Deus. João 1, 12, 13 e Apocalipse 7, 9. Ao acolhermos ao Evangelho e fazermos parte da Igreja de Cristo, jamais devemos pedir distinção, pois Jesus nos ensinou que somos todos iguais. Lucas 22, 24, 27. Paulo nos ensina que só tem um cabeça na igreja, que é Cristo. Nós somos somente seus membros. 1 Coríntios 12, 27 e Efésios 1, 22. E Efésios 4, 15, 16. Então, a igreja, o papel da igreja é levar adiante aquilo que Deus pediu para que a gente fizesse. Pregar o seu evangelho, mostrando para o povo quando eles estão errados e corrigindo os seus erros. Não é porque nós pregamos o amor que a gente tem que ser
fazer vista grossa no pecado. Não, pelo contrário. Algumas pessoas vão falar, mas Jesus viveu no meio de prostituta, passou ali pelas prostitutas, pelos pecadores. Jesus passou e pregou o seu evangelho, falando do amor de Deus, falando do conserto que cada um de nós deveríamos fazer com Deus. Mas Jesus não andou com o pecador. Jesus amou o pecador, mas não amou o seu pecado. Tanto é que quando Jesus falava para alguém, ele falava, vá e não peques mais. Foi o caso que ele falou com aquela mulher que foi pega em adultério. Ele falou, cadê aqueles que te acusavam? Seus pecados estão perdoados, mas vá e não peques mais. Jesus não falou, não, pode continuar pecando. Então esse é o trabalho da igreja. Ajudar aquele que se encontra no pecado e não tem força para sair. O 2.2 é serviçal. O ministério de Jesus foi de servir e não de ser servido. Esse é o ensinamento de Jesus para a nossa vida. Que venhamos seguir seu exemplo e servirmos aos que necessitam. Esse servir não significa sermos escravos de ninguém, e sim de fazermos a obra de Deus. Lucas 24, 27, João 13, 1, 20. Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio para servir a humanidade. Mas ele não veio para ser escravo de ninguém. E nós também não somos escolhidos por Deus para ser escravo de ninguém. Deus não nos escraviza. Deus nos convida para ser seu servo. E com isso nós somos servos do Senhor. E o que isso significa? Nós pregamos o seu evangelho, servindo a Deus como instrumento da sua obra. Então nós nada somos a não ser servo do Deus Altíssimo. Aquele instrumento que Deus usa na sua obra da maneira que Ele quer, no lugar que Ele deseja. Alguns Ele vai usar para pregar para traficantes, outros Jesus vai usar para pregar para prostitutas, e por aí vai. É esse o nosso serviço. É esse o serviço do crente. É esse o serviço da igreja. Servir a Cristo para o bem maior do reino de Deus. 2.3. Comunitária. Jesus comparou a igreja como um corpo ou uma família, pois o propósito da igreja é estar sempre unida e direcionada sempre na mesma direção, que é a direção que Deus nos orientou a fazer, que é pregar o evangelho. Devemos viver o exemplo da igreja do primeiro século. Atos 2, 42, 47. A igreja nada mais é para que a gente viva em união. Muitos aí fora estão falando que você hoje não precisa ter uma igreja para fazer parte. Você não precisa estar dentro da igreja para servir a Cristo. Mas isso é errado. Porque as pessoas estão falando que elas mesmas são a igreja. Estão sendo equivocados na questão quando se falam o seguinte: o meu corpo é templo do Espírito Santo. Não é porque o meu corpo é templo do Espírito Santo que eu sou igreja. Que eu não preciso estar dentro de uma igreja em comunhão com meus irmãos e com meu pastor.
Quando nós falamos que somos templo do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo habita em nós. Mas nós sozinhos não somos uma igreja. Nós só somos um único tijolinho, que começa com outro tijolinho, que é os demais irmãos da igreja, e quando nós estamos juntos, nós formamos uma igreja. Quando essas pessoas que estão por aí falando que não precisa de igreja, andando por aí, quem ensinou para elas o Evangelho de Cristo? Porque o que eu aprendi é o seguinte: se eu quero ensinar, um dia eu tenho que sentar para aprender. Primeiro eu tenho que aprender sobre a palavra de Deus, para depois, um dia, que eu venha ensinar aquilo que Deus realmente quer. Quando Jesus escolhe os seus discípulos, até a sua morte, os seus discípulos ainda não sabiam qual era o propósito de Deus na vida deles. Quando Jesus morre, eles se dispersam. Mas quando Jesus ressuscita e volta para eles, se apresenta para cada discípulo, para cada apóstolo, e se apresenta a muitos outros, é aí que eles vão começar a ver: nós juntos somos igreja, nós juntos fazemos a obra do Senhor. Porque aquele velho ditado que fala: uma andorinha só não faz verão, um tijolo só também não tem como ser igreja. O terceiro ponto dessa lição é a missão e o sustento da igreja. 3.1. Chamados para dar o fruto do reino. Não podemos achar que ocupamos o lugar do povo de Israel para dominar o mundo. Esse equívoco é chamado de teologia da substituição. Pois os que seguem essa teologia, achando que a nova Israel de Deus está encanada, achando que vão desfrutar de todas as bênçãos materiais prometidas por Deus a seu povo no Antigo Testamento, quando analisamos a parábola dos maus vinhateiros, os lavradores, vimos que Israel, só porque era o povo escolhido de Deus, achavam que era melhor do que outras nações. E foi essa arrogância que acabou vitimando o povo de Israel. Mateus 21, 33, 46. Quando Jesus fala que vai tirar a representatividade do reino do povo de Israel e dar para a igreja, não significa que somos melhor que ninguém, e sim que devemos produzir fruto para o reino. Mateus 21, 43, Marcos 12, 9, Lucas 20, 16. O povo de Israel, quando é formado através de Abraão e seus descendentes, eles pensam que por eles ter sido escolhido por Deus, eles dominariam o mundo, que era para eles pregarem o reino de Deus, mas não para que viesse ter uma proximidade da humanidade para com Deus novamente. Eles achavam que quando eles dominassem uma nação, eles iam forçar essa nação de qualquer jeito a aceitar a Deus como seu único Deus. E queriam forçar e achavam que dessa forma dominaria o mundo. Só que o que Deus pediu para eles não era isso. Era que aproximasse eles novamente da vontade do Senhor. Que aproximasse eles novamente do reino de Deus. Que aquilo que foi quebrado lá no Éden, quando Adão come do fruto,
Deus queria essa aproximação novamente. Só que o povo de Deus não tinha entendido isso. E, infelizmente, hoje em dia, nós vamos ver que existem muitas pessoas que ainda acham que, como Jesus falou, que passou para a igreja esse papel de evangelizar o reino de Deus, para apresentar para a humanidade, acha que é eles vão dominar o mundo, que aquilo que foi prometido ao povo de Israel agora é nosso, agora faz parte somente da igreja. Não. Jesus não nos ensinou isso. Jesus nos ensinou a amar e pregar o evangelho às demais nações. Mas a palavra de Deus vai falar que não é com força. Porque a gente não está lutando contra a carne, estamos lutando contra as potestades malignas. Então, quando nós apresentamos o evangelho de Cristo para os demais, nós estamos falando o seguinte: venha que nós apresentaremos Deus para vocês e que vocês conheçam Deus e sigam-o. Volte para a sua presença. Deus não mandou que ninguém dominasse nada. Porque Deus deu o livre-arbítrio para cada um escolher aquilo que quer. Mas a maior vontade de Deus é que toda a humanidade se volte para Ele novamente. Tenha comunhão com Ele. Volte a ser seu amigo. 3.3. Aliás, me perdoe. 3.2. A missão da igreja. A igreja tem a missão de espalhar o evangelho de Cristo a todos os povos, da mesma forma que no passado Israel fez. 1 Pedro 2,9. Também temos a missão de ensinar ao povo o significado de ser governado por Deus. E é totalmente diferente de dominar o mundo. Quando nós falamos em ser governado por Deus, não é querer dizer que Deus quer nos escravizar. Na verdade, é o que eu já tinha dito aqui. Deus quer a sua amizade. Deus quer ter com você uma amizade, uma intimidade. Deus não quer ser somente um colega, um conhecido. Porque quantas são as vezes que a gente vai evangelizar, vai falar do amor de Deus, pergunta para uma pessoa se ela conhece, quer saber de Jesus ou conhece, eles falam, não, eu conheço. Só que eles não querem ter intimidade com o Senhor. Conhecer, a gente conhece a qualquer um. Aqui onde eu moro, eu conheço várias pessoas. Mas nem todas eu tenho uma intimidade. Algumas pessoas eu só dou bom dia, boa tarde, boa noite. Outras eu já paro para conversar. Tá vendo a diferença? Algumas pessoas eu só cumprimento. Outras não. Outras eu já converso, eu já tenho intimidade. E é isso que Jesus quer. Jesus, ele não quer ser somente seu colega, seu conhecido. Jesus quer ser seu amigo. E essa é a nossa missão, para a missão da igreja. Apresentar um amigo para vocês. E que vocês venham aceitar Jesus como seu amigo, não como conhecido. 3.3. O poder da igreja. Jesus é o fundador da igreja. Por isso que a igreja é sustentada por Deus. Marcos 16:20. O dono da igreja não é o homem. A igreja é propriedade de Deus. Nós só somos responsáveis de fazer a sua obra. Efésios 5:22-33. Então, quando nós abrimos uma igreja, ali se tem um pastor,
O pastor não é dono daquele lugar. Ele é somente o anfitrião, o responsável ali. Deus coloca um responsável dentro da igreja para que lidere o seu povo em sua direção, em direção ao seu reino. Então nós pastores não somos dono da igreja. Infelizmente, muitos por aí agem e acham que são donos da igreja. Só que, na verdade, o dono da igreja é Jesus Cristo. Nós não estamos ali para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Nós estamos ali para acolher aqueles que necessitam, ouvir a palavra do Senhor e podermos ajudá-los a sair, muitas das vezes, de situações, de problemas, de perseguições, e ajudar, muitas das vezes, as pessoas a perdoar e auto-se perdoar. Porque muitas das vezes as pessoas estão precisando somente de um abraço. E é para isso que nós estamos dentro da igreja. Para passar o ensinamento de Deus para cada um deles, como um dia foi passado para nós, e que para ensinar o Evangelho de Cristo e aproximar cada vez mais ele do reino de Deus. A conclusão dessa lição é: com essa lição tivemos a oportunidade de conhecer sobre a identidade da noiva do Cordeiro. Apocalipse 19, 7. Nosso conhecimento está apenas começando, pois como agora fazemos parte do povo de Deus, em meio à nossa caminhada, ganhamos mais experiência e aprendemos muito mais sobre o reino de Deus. Eu espero que essa palavra tenha ficado no coração de cada um de vocês, que vocês tenham aprendido o que realmente Deus quer da vida de cada um, como eu tenho aprendido todos os dias, porque quando eu passo essa lição para vocês, eu não estou somente ensinando, mas também estou aprendendo aquilo que Deus quer com cada um de nós. Essa revista Discipulando foi a revista número 1, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. E na semana que vem eu venho com uma nova revista. O primeiro tópico, a primeira lição é crer e confiar. Essa é a primeira lição da próxima revista. Na próxima segunda estarei aqui, trazendo para você mais uma lição. Daqui a pouco estarei postando essa mensagem no YouTube. É só vocês entrarem lá e se sentirem à vontade, compartilhe com seus amigos. Porque eu creio que tem sempre alguém necessitado de ouvir a voz do Senhor. Então, que vocês venham compartilhar com outras pessoas a mensagem do Senhor. Que vocês venham entrar de cabeça no Evangelho. Eu acabei de postar aí o meu YouTube, quem quiser entra lá, que tem as outras lições também, se alguém perdeu, para poder acompanhar. Estarei encerrando agora com uma oração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma, meu Pai, a cada um que ouviu a sua mensagem e cada um que ainda ouvirá. Toma, Senhor, as suas dificuldades, os seus problemas em suas mãos, que o Senhor venha ajudar a cada um deles para resolver aquilo que tem atormentado na sua vida, seja qualquer problema que for, mas que o Senhor venha estar trazendo a providência para cada um, trazendo a cura, a solução, trazendo a união, a restauração dentro das famílias, que o Senhor esteja com cada um deles nessa noite, em nome de Jesus. Coloque suas mãos assim em forma de receber. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo,
seja não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até a próxima aula e que o Senhor Jesus vos abençoe.